você falasse um pouco sobre acerca do debate sobre o envolvimento do homem no cuidado com o protagonismo do movimento feminista, nessa quarta onda que nós estamos aí percorrendo. E eu queria te falar o seguinte, por que da minha pergunta? Como eu falei na abertura, eu tenho visto poucos pesquisadores se debruçarem dentro do papel do homem nesse movimento, nessa quarta onda. Queria que você falasse, então, um pouquinho sobre esse debate. É muito interessante isso, Deodato. Porque, primeiro, eu acho que é importante a gente pensar por que o debate de masculinidade ele apareceu dentro do movimento feminista, né? Primeiro, eu acho que ele sempre esteve presente, de alguma forma, na questão da crítica dos modelos de masculinidade, né? Então, desde a década de 60, as mulheres elas levantavam as pautas do que precisava, né, de avanço em relação à conquista de direitos das mulheres, né? Mas quando chega na década de 80 e 90, né, dentro desse avanço de pautas e de reflexões críticas a respeito da condição da mulher, né, e de que esses modelos de masculinidade e feminilidade implicava para a vida das mulheres, elas trazem à tona algo que é muito importante, que é discutir como a masculinidade, né, ela provoca e continua perpetuando opressões, né, a esse modelo, né, que é posto, mesmo que as mulheres avançassem, né, principalmente em relação ao empoderamento, em relação à ocupação de espaços, em relação à conquista de direitos, se você não problematizasse a questão do homem, né, do masculino, o lugar que ele ocupava e os privilégios que implicava, né, então ficaria esse embate de apenas guerra dos sexos, né? As mulheres querem direitos e os homens querem impedir que elas avancem nesses direitos. Então elas trazem à tona o movimento feminista, o movimento de mulheres trazem à tona essa questão de problematizar os modelos de masculinidade e as formas como os homens perpetuam essas opressões, né? E daí nasce, dentro dessa problematização, né, a questão do homem no envolvimento com o cuidado de forma ampla e especificamente pensando o cuidado em relação a crianças. Aí envolve a questão da paternidade e a discussão sobre a maternidade também. Então, os homens começam a configurar a partir desse debate que o movimento feminista vai levantar lá na década de 80 e aprofundar principalmente na década de 90 e posterior a isso. Legal, legal. E como é que é essa questão da instituição do lugar da paternidade diante das leis? Pois é uma grande questão, porque as mulheres, elas levantam essa pauta e lá no final da década de 80, né, você é desse mesmo período, então você vai lembrar, né, lá na década de 80, começa a haver algumas problematizações sobre a questão da responsabilidade dos homens diante do cuidado. Então, isso começa a influenciar socialmente algumas configurações. Por exemplo, no marketing isso estava presente. Tinha um comercial de uma pomada, né, muito famosa, né, que ele já trazia isso no seu marketing, né? Não basta ser pai, tem que participar, né? Não basta ser remédio, tem que ser. Então, ele trazia isso, né, trazendo os homens para essa questão da problematização do cuidado, né? E isso aí vai influenciar, não estou falando do marketing, dando um exemplo, mas isso aí vai influenciar vários outros campos, inclusive as ciências sociais, a psicologia social, né, depois, posterior, a assistência social, isso vai influenciar vários outros campos, até a história também vai trazer esse recorte de problematizar essa questão da opressão da mulher e dos homens nesse lugar de cuidado, e trazendo à tona a necessidade de pensar como é que esses homens eles podem fazer algo que leve à questão da igualdade realmente, a equidade de direitos, né? E aí esse debate ele vai se tornando cada vez mais presente, né, dentro dessa configuração, né? Então aí os homens eles passam a fazer parte disso por meio desse caminho, mas esse caminho ele também está presente nas leis, né? Então as leis elas abrangem uma forma do que é ser homem e que é ser mulher. Por exemplo,
Antigamente, né, há muitos anos atrás, se um homem fosse casado com uma mulher e matasse uma mulher porque ela o traiu, né, ela se envolveu com outro homem ou com outra mulher também, né, na questão das relações homoafetivas, né, ele poderia usar a tese da legítima defesa da honra, né? Isso foi derrubado agora, mas isso estava na lei durante muito tempo. A questão e era unilateral. Isso, unilateral. Né? Então, você vê essas questões que vão mudando na lei. A lei, ela mudou e avançou nesse sentido, mas não avançou tanto em relação à questão do cuidado, por exemplo, quando ela institui que para a mulher, em alguns casos, ela tem até 6 meses de licença maternidade, mas o homem, em alguns casos, hoje ele tem 15 dias, mas o comum é 5 dias. Né? Então, esse debate pode parecer simples, mas ele coloca a mulher dentro de um espaço de responsabilidade com a criação da criança e o cuidado com a criança, né, de responsabilidade dita maior do que os homens, porque elas têm que ficar exclusivamente, né, cuidando da criança durante 6 meses e o homem 15 dias e depois volta ao trabalho. E ele joga o homem novamente naquela configuração dos papéis. Qual é o papel do masculino? O papel do masculino é estar provendo financeiramente o lar. E o papel da mulher é estar dentro do lar, cuidando da criança e cuidando da casa. Cirlei, você levantando essa questão, que ela é fundamental, soa meio que um anacronismo, né? Porque já era para ter evoluído mais.